Olá! Todos os dias, cristãos de todo mundo, de alguma forma, sendo rico ou pobre, leva alguma contribuição para que a igreja ou as diversas igrejas possam levar à frente seus projetos. E são diversos os projetos. No entanto, nas últimas décadas, nós vimos o desenvolvimento de um método de arrecadação financeira que saiu daqueles moldes tradicionais. E hoje esta é uma das grandes questões que tem chamado a atenção de muitas pessoas, de mídia, de pesquisadores, inclusive. É tanto que as igrejas evangélicas estão no centro das questões, quer seja nas universidades ou no cotidiano das pessoas, no dia a dia. Nós ouvimos muitas discussões a respeito dessas questões. E eu queria aqui fazer uma reflexão sobre o que mudou e por que mudou. Quais foram as mudanças feitas? Eu acredito que houve um deslocamento na forma e na motivação com que as pessoas contribuem. Alguns dias atrás, por exemplo, eu estava em casa e encontrei na porta da minha casa, saindo no meu portão, eu encontrei na porta da minha casa um panfleto que trazia um tema, oferta alçada ao Senhor, as 7 leis da semeadura. Essas 7 leis da semeadura estavam descritas e, na verdade, se tratavam de alguns passos que o cristão precisava dar e alguns motivos que ele tinha para poder contribuir, para que com isso ele pudesse receber a bênção do Senhor. E o que me chamou a atenção é que do lado desse panfleto tinha uma frase que resumia toda a questão. E essa frase dizia assim: o dízimo proporciona proteção. A oferta alçada é igual ou superior ao dízimo, multiplica o que você tem e todo o seu patrimônio já cresce protegido. Ora, a proposta desse panfleto é que as pessoas que pudessem ou que se comparecessem a esta reunião iriam contribuir e, claro, elas iriam receber a proteção, a multiplicação dos seus bens e a proteção, claro, consequentemente dos seus bens. E eu fiquei procurando dentro desse panfleto algo do tipo benevolência, amor à obra ou ao reino de Deus, ou alguma causa humanitária. Mas todo o discurso que está no panfleto estava voltada para uma promessa de milagre que aconteceria na vida do indivíduo. E aí eu comecei a refletir sobre 2 questões fundamentais para a gente compreender esse momento. Primeiro, é a ideia pregada pela igreja, a ideia tradicional pregada pelos protestantes. A ideia da benevolência, da contribuição, como sendo motivado por uma benevolência, por um desejo de ver as coisas acontecerem, de ajudar os necessitados, de construir escolas, de organizar a instituição e outras razões mais. As pessoas não estavam interessadas em receber nada, porque elas aprendiam que eram mordomos de Deus. E como mordomo, elas eram apenas administradoras de bens que recebiam de Deus. Portanto, quando elas estavam contribuindo, não iria receber nada em troca. Esse deveria ser um ato de adoração ou um ato de amor pelo reino de Deus e de gratidão por ter recebido algo. Dessa forma, elas não iriam contribuir para serem abençoadas, mas elas iriam contribuir porque já eram abençoadas. E aí, a gente começa a pensar, essa é a primeira questão. E a segunda, essa mudança, ela deslocou este propósito, esse objetivo, mudou essa argumentação e voltou-se para o indivíduo. Agora, já não é mais contribuir para que algo seja feito, para que alguém seja ajudado. Agora é contribuir para que possa receber algo em troca. E eu fiquei me perguntando se isto não tem base na Bíblia, nas Escrituras, de onde vem essa ideia? E chegamos a uma conclusão. Essa ideia provém de alguns conceitos
que fazem parte da sociedade moderna. Principalmente quando, no século XVIII, durante a Revolução Industrial, ou um pouco antes, começam a surgir ideias a respeito da liberdade econômica. E era preciso romper com algumas barreiras que dificultavam ao indivíduo o desenvolvimento de qualquer atividade apenas para poder atender os seus interesses e os seus desejos. E desta forma, nós encontramos em Adam Smith uma frase interessante que define bem como deveria, o que deveria moldar, o pensamento que deveria moldar essa nova sociedade, essa sociedade capitalista. E aí, em sua obra A Riqueza das Nações, Adam Smith coloca essa questão. E ele diz que existem algumas formas de você receber o que você quer ou levar outras pessoas a fazerem o que você deseja. A primeira delas seria agindo como um cão, que lambe o seu dono em busca de alguma migalha que o dono possa lhe dar. A segunda seria depender da bondade das outras pessoas, da benevolência, esperar que elas, por uma ação benevolente, nos dessem alguma coisa. E a terceira seria apelar ao amor próprio do indivíduo. E aí nós vamos perceber o que Adam Smith diz. Ele diz, numa sociedade civilizada, o homem, claro, necessita constantemente de ajuda e cooperação de uma multidão de gente. E sua vida inteira mal é suficiente para conquistar a amizade de umas poucas pessoas. Em quase todas as outras espécies animais, cada indivíduo, ao atingir a maturidade, torna-se inteiramente independente. E em sua situação normal não precisa de ajuda de qualquer outra criatura viva. Mas o homem quase sempre precisa de ajuda de seus semelhantes. E seria bom esperar obtê-la somente da benevolência. Esta é a sua conclusão. E ele diz, terá maiores chances de conseguir o que quer se puder interessar o amor próprio deles, a seu favor, e convencê-los de que terão vantagem em fazer o que deles pretende. Todos os que oferecem a outro qualquer espécie de trato propõem-se a fazer isso, diz Adam Smith. E ele prossegue, dê-me aquilo que eu desejo, e terás isto que desejas. É o significado de todas as propostas desse gênero. E é dessa maneira que nós obtemos uns dos outros a grande maioria dos favores e serviços de que necessitamos. E aí vem a sua frase clássica. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Apelamos não à humanidade, mas ao amor próprio. E nunca falamos de nossas necessidades, mas das vantagens que eles podem obter. Está aí, então. O discurso que está nesse panfleto, que é o discurso da teologia da prosperidade, não é um apelo à benevolência do indivíduo. É um apelo ao amor próprio do indivíduo. Não é falar das necessidades da igreja, mas das vantagens que as pessoas teriam em contribuir. E por que isso mudou? Por que chegamos a esse ponto? Porque alguns líderes modernos não se conformaram em viver uma vida como pastor ou como líder, uma vida modesta. É preciso ostentar riqueza, afinal, nós estamos na sociedade de consumo. É preciso construir megas edifícios e isto requer muitos recursos. E é claro, não se consegue esses recursos apelando à benevolência das pessoas. Portanto, eles encontraram um caminho. O caminho traçado, demonstrado por Adam Smith, o caminho absorvido pela sociedade, principalmente a sociedade neoliberal. E o resultado disto é que as pessoas foram transformadas em meios para que alguns poucos pudessem alcançar os seus objetivos. Vender sucesso, vender facilidade, para que com isso as pessoas sejam motivadas nessa sociedade pragmática, nessa sociedade individualizada, como diz um outro sociólogo, Zygmunt Bauman. Nessa sociedade completamente individualizada, o indivíduo tanto é responsável pelo seu fracasso quanto pelo seu sucesso. E é claro, mudamos o discurso. Diante de Deus, não basta você servi-lo de alguma forma. É preciso que isso traga algum lucro para a sua vida. Portanto, alguns preferem ficar com as Escrituras e outros preferem
a doutrina de Adam Smith. Espero que esse vídeo contribua para você fazer uma reflexão sobre essa questão. Obrigado.